Há uma epidemia silenciosa acontecendo na alta sociedade, divórcio grisalho. O fim do casamento após 30, 40 anos de construção conjunta. Você esteve lá quando tudo era apenas um sonho, você economizou, assinou como avalista, você criou os filhos sozinha para que ele pudesse focar 100% no negócio. E agora, na fase de colher os frutos, o casamento acaba. O medo de muitas mulheres nessa fase não é a solidão, é a injustiça. E o medo de ver o ex-marido desfrutando do império com uma nova companheira, enquanto você é forçada a baixar o padrão de vida, também é um quesito que pega. Eu apresento para vocês esse vídeo porque precisamos ter uma conversa de gente grande. O divórcio nessa etapa não é sobre começar do zero, é sobre receber seus dividendos de uma vida inteira de investimento. Hoje vamos falar sobre como blindar o seu futuro, auditar a empresa e garantir sua dignidade após os 50 anos. Primeira coisa que você vai ouvir é: eu construí tudo sozinho. Isso é uma grande falácia. O direito de família reconhece o esforço comum. Se ele pôde viajar, fechar negócios e arriscar, é porque você garantiu a estabilidade na retaguarda. Você não foi apenas uma esposa, você foi a sócia oculta. O direito brasileiro, na comunhão parcial de bens, regime padrão da maioria, diz que todo patrimônio oneroso adquirido na constância do casamento vai se comunicar. Isso inclui a joia do patrimônio dessa família, a empresa. E como ele vai te ofertar a fraude na empresa? Esse é o ponto onde 90% das mulheres perdem dinheiro. Presta muita atenção. Mesmo que o seu nome não esteja no contrato social, mesmo que você nunca tenha pisado no escritório, você tem direito econômico sobre a empresa que cresceu durante seu casamento. Isso se chama meação. Mas aqui está uma armadilha. Ele vai te oferecer um acordo baseado no valor contábil. Ele vai pegar o imposto de renda ou o contrato social e dizer: olha, a empresa tem 100 mil reais no papel de capital social. Acontece que essa empresa já fatura milhões. Então, se você faz um acordo com base no contrato social, você perde dinheiro. Quando a gente fala de divórcio com empresa, é importante a gente mensurar que essa empresa precisa de uma auditoria. E essa auditoria empresarial é feita por meio de uma palavrinha que se chama valuation. É preciso auditar o que foi construído, o preço de mercado, o que ela tem de maquinário, o que ela tem de dívida. Não é simples, como eu vejo muitas mulheres caindo. Outro ponto que vale salientar em divórcios com empresa é, por exemplo, para as mulheres que tiveram filhos mais tarde, muitas vezes até a pensão alimentícia do filho, ele vai querer te passar a perna falando que a empresa só vale 100 mil. E na verdade essa empresa vale milhões. Se você cai no conto de acreditar somente nesses 100 mil, isso interfere em todas as outras demandas, que sejam alimentos compensatórios para você, que seja até pensão alimentícia para os seus filhos. Existe um outro ponto que é a armadilha da previdência. Outro esconderijo clássico de maridos nessa faixa etária é a previdência privada. Ele começa a colocar todo o dinheiro que sobra em planos de previdência milionários, apesar de no nome dele alegando que é pessoal. E a estratégia é dizer no divórcio que esse valor não entra na partilha. Acontece que o STJ já pacificou esse entendimento de que quando o plano de previdência privada não é utilizado apenas para velhice, mas como espécie de investimento, você tem direito a metade desses valores que a gente só consegue saber por meio de um processo litigioso requerendo essa expedição de ofício. Então fica muito atenta a esse ponto. Okay? E os alimentos compensatórios? Já ouviu falar? É um alimento para manutenção do seu status, do seu padrão de vida. Como que eu vou viver se a empresa ficar com ele? Todo mundo pergunta. Você não tem mais 30 anos para construir uma nova carreira do zero. Então você precisa ter acesso ao que você construiu de maneira direta, com importância ao longo do tempo. Diferente da pensão alimentícia, essa é uma verba para corrigir o desequilíbrio da queda do padrão de vida. Ele fica com a empresa e você fica com o patrimônio passível. Ele tem que te indenizar mensalmente pela queda do seu padrão de vida para que você possa manter o mesmo status social que você tinha enquanto casada. Aqui a gente está falando de um tipo de indenização que acontece para grandes patrimônios, ok? Se vocês construíram tão somente uma casa financiada,
Eu entendo que para você essa casa financiada é um império e ela não deixa de ser, é o seu império, mas aqui a gente está falando de divórcios com um patrimônio mais expressivo. No divórcio grisalho, muitas mulheres temem que o patrimônio vaze para a nova namorada ou os novos filhos que ele vier a ter. No divórcio grisalho, a gente precisa fazer um planejamento sucessório antecipado. Muitas vezes a gente negocia para que ele passe imóveis diretamente para os filhos em comum do casal, com o usufruto da mulher, por exemplo. Assim a gente blinda, eu não gosto muito dessa expressão, mas só para que você entenda. Assim a gente protege o patrimônio raiz da família contra futuras eventuais aventuras amorosas que ele tiver. E isso traz paz para você e para os seus filhos adultos. Quando a gente fala de divórcio mais tarde, o fim do casamento não precisa ser o fim da sua tranquilidade financeira. Eu já vi mulheres renascerem após os 50, os 60 anos, viajando, curtindo a vida, com a conta bancária cheia e a cabeça erguida. Mas para ter essa paz amanhã, você precisa ser firme na sua negociação hoje. A empresa também é sua. Não assine nada sem uma auditoria completa, sem saber quanto essa empresa vale no mercado e sem, principalmente, o resultado de um valuation, que é feito por meio de uma perícia contábil, por gente especialista nesse ponto, e não abra mão dos seus alimentos compensatórios. Eles são uma indenização por essa queda no padrão de vida. Além disso, não tenha medo, não tenha receio de parecer ou de que ele te diga que você não tem direito a nada, que você agora está sendo interesseira. A gente sabe que para a mulher se recolocar no mercado de trabalho após os 40, após os 50, não é impossível, mas é uma fase de adaptação muito difícil. E se você construiu patrimônio ao longo da vida, é seu direito usufruir desses valores. Fale com um advogado especialista em direito de família. Não fale com um advogado que não atua nessa área. E se esse vídeo te ajudou, me deixa aqui nos comentários falando, vamos chamar de nossa palavra-chave de divórcio grisalho. E encaminhe esse vídeo para aquela sua amiga que infelizmente está passando por essa fase difícil. Se inscreve aqui no canal, me segue lá no Instagram. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!